Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Joaquim Lourenço, sou o diretor comercial da Ibernova em Portugal. Sejam bem-vindos a este webinar. Antes de começarmos, só uma pequena aviso, portanto, as vossas câmaras e os vossos microfones estão desligados por defeito. De qualquer forma, eu convido-vos a colocarem no chat todas as perguntas, qualquer questão que tenham, que no final ou posteriormente vamos responder a todas as questões. Portanto, começamos então com este webinar. Hoje temos coisas muito interessantes para partilhar convosco. Logo à partida, apresentar ou falarmos um bocadinho sobre o Ibernova ERP, que é uma nova versão do nosso ERP que lançamos há muito pouco tempo, e depois partilhar convosco quais são as novidades que nós estamos a incorporar no produto em termos de inteligência artificial, qual é a nossa visão e para onde é que estamos a caminhar. Eu diria que nos últimos anos a indústria viveu uma transformação enorme, as empresas digitalizaram processos, investiram em sistemas de gestão, passaram a recolher cada vez mais informação. Hoje em dia, eu acho que o desafio não é ter dados, não é recolher esses dados, o desafio é transformar esses dados em decisões rápidas, informadas, seguras, portanto, que sejam úteis para o dia a dia de cada uma das empresas. Quando um cliente perde uma entrega urgente, quando existe uma quebra de abastecimento, quando o planeamento precisa de ser ajustado ou quando a gestão procura compreender a rentabilidade real do negócio, o fator crítico é a capacidade de decidir. E para decidir é preciso ter dados. E é precisamente isso que vamos falar um bocadinho hoje durante este webinar. Vamos mostrar como um ERP industrial especializado para empresas de cariz produtivo pode ligar todas as áreas da empresa num único fluxo de informação e como a inteligência artificial pode ajudar a transformar essa informação em conhecimento útil para a decisão em tempo real. E por isso, avançando desde já, antes de entrarmos na solução, permitem-me enquadrar quem somos. Eu sei que, se calhar, alguns de vocês, eu diria que a maior parte das pessoas que estão a assistir este webinar já nos conhecem, mas há pessoas que estão a contatar connosco a primeira vez, portanto, permitam-me este parênteses explicar quem nós somos. A Ibernova nasceu e cresceu focada exclusivamente na indústria. Isto pode parecer um detalhe, mas na verdade faz toda a diferença, porque os desafios de uma empresa industrial, de uma empresa que produz, que fabrica, não são os mesmos de uma empresa de serviços, de distribuição ou de comércio. As coisas como gestão da estrutura do produto, o planeamento da sequenciação daquilo que vai acontecer na fábrica, a rastreabilidade do produto, aquilo que é a incorporação do departamento de engenharia na concepção de produtos, subcontratações, manutenção, etc., exigem um conhecimento especializado que outros ERPs não têm. E precisamente é esta especialização orientada que foi orientando, passa a redundância, o desenvolvimento das nossas soluções ao longo dos anos. E essa experiência acumulada que hoje colocamos ao serviço dos nossos clientes e que se traduz numa miríade de várias centenas de clientes e de projetos implementados. Existe uma característica comum a praticamente todas as empresas industriais: nenhuma funciona exatamente da mesma forma. Algumas trabalham por projeto, cada produto é um produto diferente. Outras trabalham por encomenda, ou seja, produzem mediante a encomenda do cliente, e esses mesmos produtos podem sofrer variabilidades distintas. Não quer dizer, não significa que cada produto para cada encomenda seja exatamente igual. Outros fabricam puramente por stock, repetem uma centena de vezes, 1 milhão de vezes a mesma peça, o mesmo produto. Mas o interessante é que muitas vezes, eu diria se calhar quase sempre, todas estas várias formas de produzir se misturam e se combinam em simultâneo. E, portanto, a realidade industrial é muito complexa e muito dinâmica. Nós temos exemplos de clientes que na mesma
empresa tem produção por projeto, produção em série, e temos a mesma solução, a nossa solução a suportar os vários ambientes produtivos. E quando falamos em transformação digital, a experiência conta, na nossa opinião, conta muito, e estamos a falar no caso da Ibernova, de mais de 3 décadas dedicadas exclusivamente ao setor industrial, a empresas que fabricam, e durante este percurso fomos evoluindo juntamente com os nossos clientes. Todos os dias nós aprendemos e muito com os nossos clientes, acompanhamos as mudanças tecnológicas, os novos requisitos do mercado, os novos modelos produtivos, as novas exigências de competitividade. Essa evolução permitiu-nos construir um conhecimento profundo sobre a forma como a indústria funciona, e hoje trabalhamos, como dizia, com centenas de clientes, grandes números, cerca de 4.000 clientes, alguns milhares de utilizadores diariamente que estão dependentes das nossas soluções, e também alguns milhares de máquinas conectadas diariamente aos nossos soluções, onde nós recolhemos sinais em tempo real. E uma das características que mais distingue a Ibernova é esta visão integrada que temos para a indústria, porque entendemos que a gestão de uma empresa não se reduz simplesmente ao ERP, começa em outras áreas, muitas vezes na engenharia, no desenho, na concepção do produto, passa obviamente pela área comercial, pelo planeamento, pelas compras, pela produção, pela qualidade, logística, expedição, etc, etc. E termina depois sempre na análise dos resultados e na análise dos dados, que é feita pela camada da gestão, num processo de melhoria contínua. E por isso que vemos as empresas industriais como um fluxo contínuo, não como uma ilha isolada dentro deste oceano, em que todas as áreas estão interligadas entre si e interdependentes entre si. E quanto maior for essa integração, maior será a capacidade da empresa para eliminar desperdícios, perceber o que é que está a fazer menos bem, vamos dizer assim, eliminar esses desperdícios, reduzir erros e aumentar a eficiência e a produtividade. Bom, mas em concreto, como é que esta experiência acumulada de especialização e da forma como vemos a indústria se traduz numa solução concreta para o dia a dia das empresas? A resposta está nesta visão integrada que neste slide se traduz nestes 3 blocos. Na maioria das empresas industriais, a informação encontra-se distribuída em várias áreas. Existe a engenharia, existe a gestão, existe a fábrica, e muitas vezes cada uma destas áreas trabalha com ferramentas diferentes, e se calhar o problema até nem está nas ferramentas diferentes. O problema surge quando esta informação deixa de circular entre as várias áreas críticas para a operação da empresa, e a engenharia passa a trabalhar sobre uma versão de produto, a produção sobre outra versão, a gestão toma decisões com informação incompleta que só é atualizada ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, e portanto se aconteceu algum problema, o problema já passou e não posso atuar preventivamente para resolver esse problema. A nossa proposta é obviamente eliminar essas barreiras e ligarmos o mundo da engenharia através de soluções de CAD, PDM, PLM, com o ERP, e gerir os processos de negócio, a fábrica, a produção em tempo real. Isto significa que uma alteração efetuada no projeto pode refletir-se automaticamente na estrutura do produto, que tem influência no fabrico, no planeamento, nas compras e, portanto, mais uma vez, ligando tudo isto num único fluxo informativo. Significa também que a informação recolhida no chão de fábrica regressa ao ERP para atualizar custos, consumos, tempos, indicadores de desempenho, etc. O resultado há de ser uma visão única, integrada, consistente daquilo que é a operação da empresa em tempo real. Uma visão onde a engenharia, a gestão, a produção deixam de funcionar, e não me queria repetir, mas para reforçar a ideia,
deixa de funcionar como áreas isoladas e passam a trabalhar com a mesma informação e em tempo real. E é precisamente esta integração que permite reduzir erros, aumentar a rastreabilidade dos produtos, melhorar o planeamento e tomar decisões em tempo real, de forma mais célere, mais fundamental, e isto traduz em maior rentabilidade e vantagem competitiva perante o mercado. Ok. E depois desta introdução e contextualização, vamos então conhecer um bocadinho mais em profundidade o Ibernove ERP. Como dizia, o Ibernove ERP é a nossa solução de gestão pensada especificamente para a indústria. Não estamos a falar apenas de um ERP administrativo ou financeiro, mas de uma plataforma que acompanha os principais processos da empresa, comercial, planeamento, compras, produção, logística, qualidade, manutenção, etc, etc. E um dos pontos fortes, como tenho vindo a dizer, é a integração. Sabemos que numa empresa industrial a informação está muitas vezes espalhada por sistemas, fecheiros de Excel, ferramentas de CAD, máquinas, outras aplicações externas, e o objetivo objetivo do Ibernove ERP é ligar a informação e colocá-la ao serviço da gestão em tempo real. Outro ponto importante é a flexibilidade. É uma solução standard, mas altamente configurável, que se adapta aos processos, à dimensão e necessidade de cada empresa, sem obrigar a organização a reinventar a sua forma de trabalhar. Portanto, uma solução para a indústria que se adapta às especificidades de cada indústria. Além disso, procuramos que seja simples de utilizar, com uma curva de aprendizagem reduzida. Nós sabemos que a rotação de recursos humanos é um dos pontos críticos do dia-a-dia das empresas e, portanto, um novo colaborador que entre rapidamente tem que ser capaz de utilizar de forma produtiva o novo sistema e o Ibernove ERP está pensado também neste sentido. Em resumo, o Ibernove ERP combina estas três valências: especialização industrial, integração, configuração e facilidade de utilização numa única solução. Gostava de destacar os principais desafios que encontramos nas empresas industriais e que é a nossa preocupação do dia-a-dia que direciona a evolução do nosso produto. Por um lado, responder rapidamente ao cliente, cumprir prazos, controlar versões, gerir custos, melhorar a comunicação interna e ter a visibilidade sobre o que aconteceu na fábrica. Tudo começa muitas vezes com um pedido de orçamento. O desafio aqui é responder depressa, mas com rigor, garantir preços corretos, margens corretas e datas de entrega realistas ao nosso cliente. O Ibernove ERP apoia este processo através de ferramentas de cotação específicas, ferramentas como o configurador de produto, que automatizam o cálculo do orçamento, reduzem erros e aceleram a resposta que podemos dar aos nossos clientes. Também na cadeia de abastecimento é necessário gerir compras, subcontratações, documentação técnica, prazos de aprovisionamento. A solução centraliza e automatiza estes processos, mantendo toda a informação organizada e associada ao processo correto. Outro aspecto crítico é o controlo de versões, assegurando que a engenharia, a produção e as restantes áreas trabalham sempre com a informação mais atualizada e com a versão correta daquilo que estão, que é o desenho correto, aprovado para ser produzido. Ao mesmo tempo, o ERP transforma toda a atividade operacional em informação de gestão, dando visibilidade a custos previstos, custos reais, desvios, na rentabilidade, etc, etc. E por fim, ao integrar a área comercial, engenharia e compras, produção, como fui dizendo, o Ibernove ERP permite melhorar esta comunicação interdepartamental, aumentar o controlo e proporcionar maior previsibilidade para permitir a tomada de decisões com informação sustentável. No fundo, o que pretendemos é ligar o fluxo de uma empresa, que está um bocadinho descrito neste slide, desde o primeiro contacto
com o cliente até à expedição e análise de dados. A ideia é que o ERP não seja apenas um local onde registramos informação, quase como uma máquina de escrever no final do processo, deve ser mesmo uma ferramenta que acompanha e liga cada etapa do trabalho. Tudo normalmente pode começar ou começa no CRM como uma oportunidade, uma cotação, uma proposta, que depois essa proposta se transforma numa encomenda. A partir daí existe informação técnica ou desenho, essa informação pode ser integrada com engenharia, transformada numa estrutura de fabrico, em listas de materiais e dados necessários à própria produção. Entretanto, o planeamento, onde o sistema cruza e procura a realidade da empresa, no fundo, saber se existe estoque para aquilo que eu tenho para estoque de matérias-primas e de materiais para aquilo que eu tenho de produzir, se sim, o que está reservado para aquela produção, o que é necessário comprar, depois o que é que eu tenho de fabricar para satisfazer a procura, ou que tenho de subcontratar, e que recursos estão disponíveis afetados a tudo isto. Com essa informação, o ERP apoia o circuito de compras, lançamento de ordens de fabrico, a recolha de dados de produção e, no final, a preparação da expedição com picking, documentação associada ao produto, guias de remessa, etiquetas, packing lists, tudo aquilo que é normal para fazermos uma expedição. Mas o ponto mais importante é que, mais uma vez, isto ligado, não é? Esta barra que pusemos aqui neste slide a meio quer dizer exatamente isto, para transmitirmos a ideia que tudo isto não são ilhas distintas, nem desligadas entre si, é mesmo um único fluxo informativo que uniformiza toda a operação da empresa. Também dizer que, do ponto de vista mais técnico, o Hibernova ERP é uma solução ambiente web, acessível a partir de qualquer dispositivo, seja um navegador no computador, seja um tablet, seja um telemóvel. Importa clarificar que este ambiente web não significa obrigatoriamente que é uma solução na cloud. A interface é realmente web, mas a solução pode ser instalada nos servidores locais do cliente, ou se fizer sentido, então na cloud. A experiência de utilização mantém-se, o modelo de instalação adapta-se à realidade de cada empresa. Numa empresa industrial, os utilizadores estão distribuídos normalmente por várias áreas, escritórios, produção, armazém, qualidade, muitas vezes até em áreas geográficas distintas. E, portanto, o Hibernova ERP foi pensado para permitir esse acesso de forma simples, segura e ajustada aos perfis e permissões de cada utilizador. É também uma solução multi-empresa, multi-idioma, multimoeda, preparada para empresas com diferentes estruturas de dimensão, diferentes unidades, geografias distintas e, obviamente, necessidades de gestão diferentes. E apesar de ser uma solução abrangente, o objetivo é manter a utilização simples e intuitiva. O sistema deve ajudar a organizar a informação, agilizar processos, apoiar a tomada de decisão, não acrescentar complexidade ao dia-a-dia. E outro ponto importante antes de avançarmos é também referir que permite uma enorme personalização. Cada utilizador pode ajustar os ecrãs, as colunas, a forma como visualiza os seus ecrãs, e no nível mais avançado é possível criar campos, relatórios, consultas, automatismos, dando autonomia ao próprio cliente. Portanto, quando me refiro a isso, autonomia do próprio cliente sem intervenção direta da parte da Hibernova, para manter esta flexibilidade e esta capacidade de ir adaptando o software às necessidades e à evolução da própria empresa. De uma forma mais gráfica, aqui vemos como é que está constituído o ERP, os vários módulos que o constituem. E, portanto, se calhar uma ideia essencial que gostaria de deixar aqui antes de avançarmos é que, apesar de estar organizado por módulos funcionais, como vem aqui neste slide, o sistema não funciona como silos. Portanto, toda a informação está ligada e partilhada segundo a mesma base de dados entre os vários
departamentos e, portanto, temos áreas ligadas à operação, às estruturas de fabrico, ao planeamento, ao MRP, conectores para os softwares de CAD, como o SolidWorks, CRM, o configurador do produto, etc. Entrando um bocadinho em detalhe, um pouco mais em detalhe sobre as funcionalidades em si, sobre os ecrãs e sobre estes módulos. Não vou fazer uma demonstração do produto, porque não é objetivo, nem vos queria amassar com isso, mas dar uma visão de helicóptero, como é que está, o que é que são cada um destes módulos. E começando pelo CRM e orçamentação, a área que suporta a gestão comercial e acompanhamento das oportunidades de venda. Numa empresa industrial, o processo comercial vai muito além da proposta, começa em contactos, pedidos de orçamento, documentação técnica, reuniões, ações de seguimento que os comerciais têm de fazer com os clientes. O CRM permite centralizar toda esta informação, proporcionando uma visão completa do cliente, das oportunidades que fui gerando, das tarefas e propostas que fui entregando. Quando surge um pedido concreto, as ferramentas de cotação entram em ação e permitem construir orçamentos de forma estruturada, considerando os materiais, as operações, os tempos, os recursos, as contratações, as margens que estão definidas pela empresa, e desta forma é possível um cálculo de custos e preços de venda com muita rapidez e com enorme rigor. Uma vantagem importante é que a informação criada na fase comercial pode ser reutilizada quando a encomenda é adjudicada, alimentando automaticamente o processo de engenharia e planeamento de fabrico. Quer dizer que eu, quando faço um orçamento com base numa estrutura de fabrico que fui automaticamente concebendo, então esta estrutura de fabrico serve para depois ter reproduções para a engenharia, para a produção, etc. Falando mesmo de estruturas de fabrico, é obviamente a base da produção num ERP industrial, depois definem tudo o que é necessário para fabricar, sejam os materiais, os componentes, as operações, tempos, recursos, custos. Estas estruturas podem ser criadas de raiz, podem ser reutilizadas. Eu já fiz este produto anteriormente e, portanto, pego nesta estrutura, volto a replicá-la para um novo produto que é em tudo igual, mas apenas mudou a dimensão de uma chapa que tenho de cortar o laser e, portanto, de uma forma simples, criar uma nova estrutura de fabrico. Estas estruturas podem ainda ser geradas a partir das cotações ou integradas diretamente com os sistemas CAD, como SolidWorks, e neste caso é o próprio CAD, que a própria engenharia, ao conceber o produto, pode depois automaticamente criar a estrutura de fabrico dentro do Ibernova ERP, acelerando a preparação dos processos e, obviamente, reduzindo erros e trabalho humano. O sistema permite ainda gerir de forma integrada a lista de materiais, os roteiros de fabrico, incluindo operações internas, subcontratadas, materiais alternativos e respectivos custos previstos. Com a estrutura definida, é depois possível lançar ordens de fabrico e disponibilizar automaticamente à produção toda a informação necessária, como instruções de trabalho, desenhos, documentação técnica, etc. Além da produção discreta, o Ibernova ERP também suporta fabrico por processos. Isso normalmente é comum em indústrias como, por exemplo, a alimentar, a química, a farmacêutica, tintas e outras, plásticos, por exemplo. E nestes ambientes, a produção é baseada normalmente em fórmulas e receitas, permitindo definir ingredientes, quantidades, algumas características, composição dos lotes. E o sistema possibilita ainda ajustar automaticamente quantidades quando existem variações na concepção ou na qualidade dos ingredientes, garantindo, desta forma, o controle sobre os consumos, a rastreabilidade e o objetivo sempre consistência final do produto. No planeamento e cálculo de necessidades, depois de, no fundo, definirmos como produzir, que estrutura de fabrico é que vamos ter para os vários produtos que temos de produzir, é necessário transformar
essa informação em necessidades concretas. O que comprar para satisfazer as encomendas que temos, o que fabricar, o que subcontratar e quando é que cada recurso dos que referi deve estar disponível para satisfazer o tempo de entrega ao cliente. O MRP do Ibernova cruza encomendas de clientes, estoques, pontos mínimos de encomenda, por exemplo, de estoques, reservas de estoque, compras em curso e prazos de entrega, estruturas do produto, para identificar automaticamente as necessidades reais daquilo que eu devo produzir e, portanto, desta forma, ajudar a reduzir rupturas, evitar, por outro lado, excesso de estoque e agilizar os processos de compra, fabrico e subcontratação. A decisão continua a ser do planeador, portanto, refiro, o software ajuda a identificar, mas a decisão final continua a ser do planeador, mas com informação, neste caso, fiável e ajustada para que essa decisão seja muito rápida e seja ajustada e tomada de forma célere e em tempo real. Depois sabemos o que fazer, depois sabermos, no fundo, o que é que vamos fazer, o que é que vamos produzir. O passo seguinte é determinar quando e em que sequência o trabalho deve ser executado, deve ser fabricado. E então entra aqui o planeamento da capacidade finita, e este sequenciador, a capacidade finita, no fundo, permite transformar as necessidades em plano de trabalho realista. Aqui já não estamos apenas a falar do que é necessário comprar, fabricar ou subcontratar, estamos a falar de decidir em que ordem de execução as várias ordens de fabrico devem ser executadas na fábrica. O sequenciador automático permite visualizar qual é a carga de trabalho, qual é o avanço de produção que temos neste momento, atualmente, na fábrica, e depois, mediante a disponibilidade dos recursos, mediante prioridades como o tempo de entrega aos clientes, agrupar produção, porque vamos fazer corte laser e, portanto, temos de agrupar a produção, várias ordens de fabrico para cortar a mesma chapa, todas as peças da mesma chapa ao mesmo tempo. Portanto, ajustar todas essas prioridades e, a partir daqui, ter uma sugestão daquilo que nós devemos sequenciar para produzir no chão de fábrica. O planeador pode, obviamente, aqui fazer várias simulações. O que é que acontece se eu fizer uma subcontratação? O que é que acontece se eu colocar mais 2 horas de horas extras esta semana? E, portanto, fazendo várias simulações, ver qual é o plano ótimo e depois manualmente fazer um ou outro ajuste antes de mandar este plano de sequenciação de produção efetivamente para o chão de fábrica. No chão de fábrica temos ferramentas de captura de dados, daquilo que está a acontecer em tempo real na fábrica, de uma forma simples, usando PCs, tablets, telemóveis, dispositivos móveis, e assim é possível registrar tempos, consumos, quantidades produzidas, rejeições, lotes, outros dados essenciais para o controle da operação. É importante distinguir aqui duas coisas entre aquilo que é o Ibernova ERP e o Ibernova MES. O Ibernova ERP gera todo o processo empresarial e recolhe a informação operacional necessária para a gestão. Tem ferramentas de captura de dados da produção. O Ibernova MES aprofunda esta ligação ao chão de fábrica e permite acompanhar a produção em tempo real, ligada às próprias máquinas, portanto, recolhendo sinais diretamente das máquinas, analisar indicadores em tempo real, como, por exemplo, EIS, tempos de ciclo, paragens, microparagens, e garantir uma rastreabilidade ainda mais detalhada daquilo que está a acontecer em tempo real. Portanto, em conjunto, o Ibernova ERP e o Ibernova MES oferecem uma visão integrada e completa desde a gestão do negócio até a execução da produção no chão de fábrica. Bom, e avançando rapidamente, as compras e subcontratação estão diretamente ligadas ao planeamento e às necessidades da produção. Com base nas necessidades identificadas pelo sistema, o Ibernova ERP ajuda a gerar pedidos de preço,
propostas de aprovisionamento, encomendas a fornecedores, considerando fatores como o melhor preço, prazos de entrega, disponibilidade. E a mesma lógica aplica-se às operações de subcontratação, garantindo o controle de prazos, de documentação, de recepções, de custo, de preços associados. E o sistema permite ainda acompanhar o estado dos fornecimentos, identificando atrasos e integrar automaticamente as recepções com a qualidade e a própria faturação, que depois tem repercussões, obviamente, depois também nos moldes financeiros e contabilísticos. Desta forma, as compras e a subcontratação deixam de ser um bocadinho um processo isolado, que muitas vezes acontece, e passam a fazer parte integral do fluxo, tendo repercussões óbvias no planeamento, na sequenciação da produção, naquilo que está acontecendo na produção, naquilo que é até a própria engenharia. Muitas vezes a engenharia está a fazer o desenho de um projeto e está a dar indicações para se comparar algumas áreas, enquanto está concebendo outras e já mandando produzir outras. Na área de vendas e expedição, o Ibernova liga todo o processo, desde a encomenda do cliente até à faturação. O sistema permite acompanhar datas de entrega, estado da produção, disponibilidade de material, ajustando e aqui antecipando um bocadinho riscos de cumprimento de prazos. A expedição é gerida de forma integrada e, portanto, quando eu faço um picking, um packing, emito guias e envio o produto para o cliente, eu tenho a garantia que estou a enviar, por exemplo, todas as peças que constituem esta máquina que está embalada em várias paletes ou caixas diferentes, etc. E, portanto, não correr o risco de fazer um envio de uma peça, de uma máquina, quando falta, por exemplo, uma peça que sem ela é impossível fazer a montagem desse equipamento no cliente final. A qualidade acompanha todo o processo industrial, como seria de esperar, portanto, desde a recepção de materiais até a entrega do cliente. O Ibernova RP permite gerir inspeções, controles de qualidade, não conformidades, isto envolvendo produção, fornecedores, subcontratados, os próprios clientes, e a solução assegura uma rastreabilidade completa, permite identificar a origem dos materiais, os lotes utilizados, as ordens de fabrico afetadas, os equipamentos, os recursos humanos, etc, etc. E por último, um módulo de Business Intelligence, portanto uma camada de análise de dados que permite pegar em toda a informação gerada pelo ERP, ganhar e gerar, no fundo, o verdadeiro valor quando é transformado esta informação toda em indicadores de gestão úteis. Esse é o papel principal deste módulo e, portanto, através de dashboards, de análises visuais, é possível acompanhar em tempo real dados de vendas, compras, produção, custos, estoques, qualidade, etc, etc, obtendo uma visão global e atualizada da empresa e em tempo real. E como a informação é alimentada diretamente pelos processos do dia-a-dia, pelos próprios utilizadores, ganhamos autonomia, reduzimos riscos de tomar decisões não sustentadas ou com informação que esteja desfasada. Isto é, obviamente, valor e vantagem operacional, de eficiência e vantagem competitiva para a empresa. Periférico, eu não diria que é secundário, mas periférico, aquilo que é o core do Ibernova ERP, temos ainda uma série de áreas que ajudam a dilatar e a aumentar a digitalização e a abrangência do Ibernova ERP. Entre as soluções incluem-se integrações add-ins para integração com o Outlook, gestão de manutenção industrial, aplicações para dispositivos móveis, por exemplo, para operações de logística no armazém, checklists para fazer perguntas ao longo do processo, nas várias fases do fabrico, digitalização de faturas, através de processos de reconhecimento de carteiras para o CIR, EDI, etc, etc. Não vou amassá-los mais com esta slide, mas só para transmitir uma ideia e para vos transmitir
a abrangência que podemos estar a falar quando falamos de aplicações complementares ao próprio core do ERP. Muito importante reforçar aqui algo que para nós é tão importante, que criamos um módulo específico para isso, que é o Ibernova Studio. É, no fundo, um módulo que permite dar autonomia à empresa para fazer a adaptação do software à medida e à necessidade da própria empresa. Isto é, através de workflows, é possível automatizar aprovações, alertas, notificações, validações, garantindo um enorme controle do processo. Só envia a equipa comercial só tem autonomia para enviar uma encomenda até 10.000 euros. A partir daí tem que ser validada pelo CEO. Imaginem, isto é um processo e vocês podem configurar processos deste género. Os utilizadores podem configurar relatórios específicos, criar dashboards, indicadores, reorganizar ecrãs e, portanto, isto tudo, obviamente, nós estamos aqui para vos suportar, mas nestas adaptações, vamos chamar assim, do dia-a-dia, queremos que o cliente tenha a autonomia necessária, porque muitas vezes a resposta tem que ser rápida, imediata e urgente, e, portanto, tendo uma ferramenta que vos apoie nisto, ganham efetivamente essa rapidez, essa autonomia e essa eficiência. Falando aqui um bocadinho dos nossos clientes, muito rápido, eu diria que mais importante de tudo são os nossos clientes, porque, por um lado, é com eles que nós aprendemos no dia-a-dia, mas também são a prova acabada de que encontram valor nas nossas soluções e que crescem connosco e com as nossas soluções. E, por isso, temos aqui alguns. Temos já agora no YouTube disponíveis alguns vídeos como casos de sucesso destes clientes. Convido-vos a consultar. A AMD é, por exemplo, um grupo português que tem, na mesma lógica, na mesma empresa, produção em série e produção por projeto. Convido-vos a ver, a consultar, porque acho que realmente é muito, muito interessante. Ok, e passada esta primeira parte em que falámos um bocadinho sobre o ERP, aquilo que é a novidade do Ibernova ERP, esta nova versão que estamos a lançar, falamos agora daquilo que é a lógica da inteligência artificial na perspectiva de transformar a fábrica digital em algo ainda mais avançado. E por isso, não perdendo o nosso ADN, que, como eu expliquei anteriormente, a Ibernova, somos totalmente 100% focado em indústria, ponto. E trabalhamos diariamente com empresas industriais de cariz muito diferente entre si, com processos distintos, com níveis de maturidade digital também distintos, necessidades obviamente distintas. E, portanto, uma das nossas maiores preocupações é 3 coisas, resumindo. Por um lado, trazer flexibilidade para para adaptar as nossas soluções à realidade de cada empresa. Por outro lado, ter cobertura funcional completa para todas as áreas de negócio e todas as vertentes e tipologias de produção. E depois a capacidade de personalizar para responder aos processos específicos de cada dia-a-dia de uma forma muito célere e muito adaptativa. E a inteligência artificial ajuda-nos precisamente nestes 3 objetivos. Quando falamos de inteligência artificial, a primeira ideia que normalmente surge é automatização de tarefas. E essa é efetivamente uma parte importante do valor que acrescentamos, mas o impacto vai muito além disso. A inteligência artificial permite-nos acelerar processos de implementação, simplificar processos de configurações, facilitar parametrizações, reduzir o esforço necessário, no fundo, para colocar um ERP em funcionamento, e isso significa um retorno mais rápido do investimento para os nossos clientes que estão a investir na solução.
E quando falamos de poupança de tempo, não estamos apenas a falar da operação diária, estamos também a falar do próprio processo de adoção e depois de evolução da própria solução. Então, como é que imaginamos a interação entre o utilizador e a inteligência artificial dentro do ERP? Na nossa visão, existem três níveis fundamentais. O primeiro é, em primeiro lugar, a capacidade de conversar, ou seja, fazer perguntas ao sistema e obter respostas baseadas na informação da empresa. O segundo é a capacidade de executar. A inteligência artificial aqui deixa de ser apenas um assistente que responde e passa a ser um assistente capaz de realizar determinadas ações. E já agora um parêntese, aqui surge um tema muito, muito importante, que é a governação. Porque uma coisa é fazer perguntas, outra coisa é executar ações dentro do ERP, onde existem encomendas, clientes, ordens de fabrico, compras, estoques, portanto, informação crítica para o negócio. E, portanto, tem que haver muita governação na ação da inteligência artificial. Posso cometer um erro crítico, não é? E ter um problema muito, muito grave se esta ação da inteligência artificial não é governada. O terceiro nível é a capacidade de analisar, ou seja, usar a inteligência artificial para ajudar-nos a encontrar padrões, identificar anomalias, descobrir oportunidades, ações de melhoria que de certa forma seriam muito difíceis de detectar através daquilo que são as análises tradicionais, vamos dizer assim. Ou seja, deixa de ser só um sistema, voltando ao início, que faz perguntas e responde, para se transformar num verdadeiro apoio à gestão do negócio. E aqui encontramos a principal diferença na nossa abordagem, na nossa opinião, obviamente, em relação a outras soluções que existem no mercado, que se limitam muito a integrar a inteligência artificial como um chatbot dentro do sistema. Nós pretendemos e vamos muito além disso. Para nós, a inteligência artificial deve integrar o próprio núcleo do ERP, deve compreender as estruturas portanto, a inteligência artificial deve compreender aquilo que são as estruturas dos dados, que é os workflows que estão montados, quais são os processos que estão parametrizados, quais são as entidades do próprio negócio e, a partir daqui, não se tratando de substituir o utilizador, trata-se, no fundo, de acompanhar e ajudar o utilizador a potenciar as suas tarefas do dia a dia. E por isso a nossa inteligência artificial, peço desculpa, avancei aqui um slide demasiado rápido. Desculpem só. Portanto, a nossa inteligência artificial não trabalha com informação genérica, trabalha com informação da própria empresa que está no próprio sistema, com os seus processos e com a sua realidade operacional. E por isso, reescrevendo este slide, que são os módulos do Ibernova ERP, eu diria que a inteligência artificial é para nós o motor que, a partir deste momento, está no centro de toda a operação do Ibernova ERP. E por isso, no fundo, isto traduz um bocadinho a nossa visão daquilo que é mais importante, que é assegurar que a inteligência artificial faz a ligação entre todas estas áreas, entre todos estes processos, que começam na encomenda, terminam na ordem de fabrico e, portanto, a inteligência artificial deve compreender toda esta complexidade, todo este processo e toda a informação que flui entre os vários módulos, deve ser capaz de ajudar o utilizador em qualquer ponto desse processo. E por isso dizemos que a inteligência artificial, mais uma vez, não é um módulo, é algo que está intrínseco e no centro da nossa solução, no centro do Ibernova ERP, e estará cada vez mais. Ok. Mostrando um bocadinho sobre aquilo que pode ser, que são exemplos concretos existentes já no dia 2 de utilização da inteligência artificial no Ibernova ERP. Eu trouxe-vos aqui um outro exemplo. Obviamente, pelo tempo avançado que já levamos, são exemplos muito breves,
Gravámos um vídeo a partir diretamente do ERP para ser mais simples mostrar-vos aqui, mas na verdade o que nós pretendemos aqui é, por exemplo, neste que é um CRM, o objetivo é demonstrar aqui como é que a IA integra no próprio ecossistema do ERP. Neste caso pretendemos consultar clientes que cumprem determinados critérios. Podemos continuar a utilizar os filtros tradicionais, como sempre fizemos, mas neste caso, simplesmente, o utilizador pode fazer perguntas em linguagem natural. Para o utilizador, o processo é extremamente simples, linguagem natural. Nos bastidores, a inteligência artificial traduz essa interação, consultas à base de dados. O mais interessante é que tudo isto acontece independentemente do idioma utilizado. Por exemplo, neste exemplo, os dados estão registrados em inglês, a consulta está a ser feita em espanhol. Mesmo assim, o sistema compreende a intenção e devolve os resultados corretos. Além disso, a inteligência artificial não compreende apenas os dados, também compreende o contexto, sabe que a área do ERP o utilizador se encontra, conhece os respectivos perfis de acesso e consegue determinar se determinada informação pode ou não ser apresentada. Ou seja, as respostas da própria inteligência artificial estão condicionadas e segregadas pelas permissões do próprio utilizador e pela segregação da informação que foi configurada para o próprio utilizador. Isto mostra como os agentes são sensíveis ao contexto, às permissões de utilização e à identidade do próprio utilizador. Avançando aqui para outro exemplo. Neste caso, neste segundo exemplo, vemos outra capacidade muito interessante. O sistema consegue perceber exatamente quais os dados que o utilizador está a visualizar. Quando lhe pedimos um resumo, ele sabe quais os registros presentes no próprio EK, consegue analisá-los, consegue produzir relatórios. Neste caso, até consegue gerar um gráfico, como vamos ver aqui um bocadinho. Neste vídeo estamos aqui a escrever a prompt, o texto de pedido, e desta forma conseguimos ampliar as capacidades do sistema e a inteligência artificial não apresenta simplesmente uma informação, interpreta essa informação e gera um novo nível de conhecimento, portanto ampliando muito aquilo que é a capacidade do próprio utilizador, vamos dizer assim. Além disso, consegue interagir sempre continuamente com o utilizador, pode fazer sugestões, pode criar diferentes níveis de gráfico, pode adicionar variáveis, fazer segmentação dos dados. Isto, mais uma vez, porque conhece o modelo de dados do próprio ERP, as configurações específicas daquela empresa, daquele utilizador e qual é o contexto de navegação que o utilizador está a fazer. Portanto, algo extremamente potente, extremamente útil para o dia dos utilizadores e para as várias interações que normalmente o utilizador tem que fazer com o sistema. Coisas tão simples como a que vimos, criar um gráfico a partir de dados de uma lista de clientes, o que é que lhe vendia, etc. Eram coisas que tipicamente podiam demorar muitas horas, não é? Muitas vezes o que acontecia era dentro do ERP ou exportar dados para um Excel, cruzar dados, etc. Nós conhecemos todos o que isso pode muitas vezes implicar. Podemos estar a falar de horas de trabalho que aqui se resumem a segundos. E, portanto, um dos temas mais que preocupa os nossos clientes é também a segurança, e com muita razão, porque quando falamos de IA, o entusiasmo que muitas vezes a inteligência artificial cria leva-nos a esquecer um ponto muito importante, é que quando estamos a falar num ambiente empresarial, os dados que estão no ERP são dados confidenciais, são dados que contêm propriedade intelectual e, portanto, a última coisa que pode acontecer é o risco dessa informação ser proliferada para além daquilo que é o âmbito restrito da própria empresa. E, portanto, quando falamos de IA, no nosso caso, não estamos a falar de soluções como quem pede uma receita culinária ao ChatGPT, desculpem a comparação, estamos a falar de questões fundamentais, não só operacionais, mas também de governação,
de controlo, de segurança, que elimine ou que não corra o mínimo risco de transferir informação para fora do nosso âmbito restrito. E, portanto, isto é absolutamente que não tenha qualquer violação de segurança, qualquer que não permita ou não potencie qualquer usurpação de identidade. E isto é extremamente importante para nós. E, portanto, no nosso caso, o Ibernova ERP trabalha com aquilo que chamamos guardrails, ou seja, uma barreira que limitam a atuação da inteligência artificial. A inteligência artificial conhece os dados e os processos, mas respeita sempre os mesmos níveis de acesso do próprio utilizador. Se o utilizador não pode aceder ao módulo financeiro, não é através da inteligência artificial que vai saber qualquer informação do lado do módulo financeiro. Existe também algo que nos dá a segurança extra, que é de qualquer interação com a inteligência artificial dos vários utilizadores também fica registada em termos de log, o que é que fez, quando é que fez, etc., de forma que seja auditada e assim sempre haver uma rastreabilidade sobre aquilo que foi o pedido, a execução, os dados respondidos, etc., etc. E no fundo, tal como acontece um bocadinho nos veículos autónomos, também nós classificamos a inteligência artificial por 5 níveis que nos direcionam na evolução daquilo que é o nosso roadmap do produto. Esta escala ajuda-nos a definir por onde é que o nosso produto está a caminhar e até onde chegamos e onde é que queremos chegar. E, portanto, como podem ver, evoluímos desde cenários que vão sendo gradualmente cenários informativos, consultivos, assistidos, semi-autónomos, até cenários totalmente autónomos, mais uma vez, sempre com mecanismos adequados de controle e de rastreabilidade. Apenas mais um exemplo, já agora, para partilhar aqui convosco. Neste caso, vemos uma coisa ligeiramente diferente. A IA está simplesmente a consultar a informação, também consegue configurar e manipular aquilo que o utilizador está a ver. Isto permite, obviamente, o tempo, automatizar o processo, mas também a capacidade de efetuar configurações e ajustes em tempo real. Neste caso, está a fazer uma pergunta, um prompt, e a IA criou os filtros, automaticamente configurou os filtros necessários para obter a informação. Necessitamos estes filtros que depois podem ser guardados, alterados por o utilizador, e, portanto, de uma forma muito simples, em linguagem natural, eu faço uma pergunta e a inteligência artificial configurou-me o meu ecrã com os filtros necessários de forma a dar uma resposta que eu pergunto. Avançando, aquilo que queremos, portanto, no fundo, já um bocadinho em jeito de resumo, aquilo que pretendemos transmitir é que a nossa visão para a inteligência artificial é que ela se adapta à empresa, não a empresa à inteligência artificial, e que os agentes compreendem definições, parametrizações, processos, conhecimento dos workflows, vocabulário específico do próprio setor, não é? Portanto, as perguntas que são feitas, a inteligência artificial tem que ser capaz de interpretar o que é que eu estou a falar quando utilizo algum vocabulário próprio do próprio setor. E, portanto, aquilo que foi construído dentro do Ibernova ERP passa também a ser compreendido pela própria inteligência artificial. E voltamos aqui um bocadinho também ao tema da governação, por nos ser para nós muito caro e muito importante. Ibernova ERP foi concebido para trabalhar dentro dos ambientes dos clientes. Os dados permanecem isolados, não são utilizados para treinar modelos públicos, por exemplo. Não saem do perímetro de segurança definido pela organização. Além disso, temos uma forte preocupação com conformidades regulamentares. Estou a falar de RGPD, estou a falar de proteção de dados, de auditorias, rastreabilidade, o novo regulamento europeu de inteligência artificial. E tudo isto faz parte da nossa estratégia desde a origem e está intrínseco ao próprio desenvolvimento que nós vamos integrando dentro do
do Ibernova ERP em termos de inteligência artificial. Por fim, queremos que os nossos clientes possam expandir de qualquer forma a solução para outras áreas, para outros motores de inteligência artificial. Não pretendemos limitar o conhecimento nem a inovação apenas àquilo que é o motor de inteligência artificial que nós próprios colocamos dentro do sistema. Por isso, utilizamos padrões standard e abertos de comunicação com outros motores de inteligência artificial e que permitem integrar outras tecnologias dentro do modelo de inteligência artificial no ecossistema do ERP. Dessa forma, a empresa pode continuar a utilizar as ferramentas que já fazem parte do seu dia-a-dia, mantendo sempre os mesmos princípios de segurança, autenticação, permissões e controles de acesso. No fundo, o que eu queria dizer é que esta integração não pode comprometer de forma nenhuma a segurança e o modelo de governação que foi definido. E é isso que nós exatamente queremos garantir, apesar de não querermos bloquear, entre aspas, aquilo que é o acesso à inteligência artificial apenas ao nosso modelo de inteligência artificial e disponibilizá-lo também para outros motores de inteligência artificial que já utilizem. Por exemplo, para mostrar e para terminar, mostrar um exemplo dessa integração, por também este exemplo a correr. O que estamos a ver neste exemplo é a possibilidade de ligar de forma controlada e segura os agentes externos de inteligência artificial ao ecossistema do próprio Ibernova ERP. Reparem que o ponto importante aqui não é apenas a ligação técnica entre sistemas, o ponto importante é mesmo a segurança e a capacidade de mantermos o registro de governação definido. O utilizador continua a ser autenticado, as permissões continuam a ser respeitadas e o acesso à informação continua limitado exatamente às áreas de cada utilizador e à autorização a consultar. O que permitimos é que um motor externo possa, então, com essas regras, beber essa informação e fazer aquilo que o utilizador, neste caso, está a perguntar, que é para contatar a Ibernova e dizer que áreas pode atuar. Ok? Só deixar aqui o exemplo, chegar ao fim e ele está-lhe a dizer exatamente o que é que eu posso fazer por ti com a conexão que tenho, as permissões que tenho ao sistema. Ok, e com isto agradeço muito a vossa disponibilidade. O tempo já vai longo, demoramos cerca de 1 hora a realizar este webinar, mas eu acho que a informação que colocamos e aquilo que queríamos partilhar convosco era muita informação. Eu tenho consciência que esta informação foi muito visão de helicóptero, portanto, o que é que eu vos convido? Façam, por favor, coloquem no chat as perguntas que acharem que nos devem colocar, que nós responderemos, não agora, porque já vamos tarde, mas responderemos de seguida a cada um de vocês. Se nos quiserem contatar para detalhar em específico cada uma destas questões, temos todo o prazer em fazê-lo, como é óbvio, e aprofundar todas estas questões que fomos aflorando ao longo deste webinar. Por último, muito, muito obrigado à vossa presença, ao vosso tempo. Bom resto de semana e espero ver-vos a todos muito em breve. Muito, muito obrigada. Em meu nome e em nome da Ibernova.